velocidade, potência e função tendínea no desempenho esportivo de combate, uma análise integrada da musculatura, do ciclo alongamento-encurtamento e do controle neural. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. O desempenho em esportes de combate exige síntese refinada entre ciência e prática. Mais do que golpes rápidos, o que distingue atletas de alto rendimento é a capacidade de produzir força em altíssima velocidade, coordenando músculos, tendões, sistema nervoso e técnica específica de forma integrada. Linhas de pesquisa contemporâneas em fisiologia do exercício, biomecânica e neurociência do movimento têm demonstrado que a velocidade não pode ser explicada por um único fator isolado, mas resulta da interação dinâmica entre força muscular, rigidez tendínea funcional, ciclo alongamento-encurtamento, coordenação intermuscular e estratégias de controle motor. Quando esses conhecimentos são traduzidos em programas de treinamento, surgem ganhos expressivos de potência, economia de movimento e capacidade de repetição de ações explosivas com menor risco de lesões. Nesse contexto, palestras e treinamentos corporativos baseados em evidências científicas tornam-se um diferencial competitivo para academias, equipes esportivas, federações e empresas que investem em programas de saúde, desempenho e qualidade de vida. A abordagem interdisciplinar aqui proposta permite desmistificar frases simplistas como músculos geram força, tendões geram velocidade, substituindo mitos por conceitos aplicáveis no tatame, no ringue, na preparação física e em projetos de bem-estar corporativo. Ao contratar formações fundamentadas nesse corpo de evidências, organizações potencializam resultados, qualificam suas equipes técnicas e oferecem aos praticantes e colaboradores conceitos que podem ser imediatamente incorporados ao treino, à gestão da fadiga e à prevenção de lesões, elevando o patamar profissional de suas iniciativas. Resumo. Materiais gráficos amplamente divulgados em redes sociais têm difundido a ideia de que, em esportes de combate, a velocidade dos golpes dependeria predominantemente da elasticidade dos tendões, enquanto os músculos seriam responsáveis apenas pela força. Embora essa formulação contenha um núcleo de verdade biomecânica, ela representa uma simplificação excessiva do conhecimento atual em fisiologia neuromuscular e ciência do treinamento. Este artigo teve como objetivo analisar criticamente, com base em evidências recentes, o papel integrado de músculos, tendões, sistema nervoso e coordenação motora na produção de velocidade, potência e explosão em esportes de combate, com ênfase no ciclo alongamento-encurtamento, isto é, a sequência em que um alongamento ativo do sistema músculo-tendíneo é imediatamente seguido de um encurtamento ativo subsequente. Foram revisadas contribuições clássicas e contemporâneas sobre propriedades contráteis do músculo esquelético, comportamento viscoelástico tendíneo, rigidez ótima para desempenho, adaptações ao treinamento de força e pliometria, além de estudos sobre coordenação intermuscular e técnica esportiva. A análise demonstra que a velocidade não pode ser atribuída exclusivamente à função tendínea, mas emerge de uma sinergia entre força máxima, taxa de desenvolvimento de força, rigidez e capacidade de armazenamento de energia elástica, pré-ativação neural, reflexos de estiramento, organização proximal distal do gesto esportivo e aprendizagem motora específica. Conclui-se que a dicotomia, força versus velocidade, carece de respaldo experimental, e que o treinamento de força, quando planejado e integrado à especificidade da modalidade, constitui pré-requisito para maior potência e rapidez em esportes de combate. Discute-se ainda a implicação prática desses achados para a periodização do treinamento, para a prevenção de lesões e para o desenho de programas de formação de treinadores e atletas baseados em evidências. Palavras-chave: tendões, velocidade, potência muscular, ciclo alongamento-encurtamento, biomecânica, esportes de combate. Introdução. A velocidade de movimento constitui determinante crítico do desempenho em modalidades de combate, como boxe, judô, taekwondo, karatê e artes marciais mistas. Golpes, esquivas, saídas laterais e contra-ataques dependem da capacidade de o sistema neuromusculoesquelético produzir forças elevadas em intervalos de tempo muito curtos, contexto no qual não apenas o valor absoluto de força é relevante, mas também a rapidez com que essa força é gerada. Tal característica é frequentemente quantificada pela taxa de desenvolvimento de força, ou seja, a velocidade com que a força aumenta desde o início da contração até determinado tempo pré-estabelecido. Nos últimos anos, tornaram-se populares nas redes sociais representações gráficas que sintetizam esse fenômeno em slogans como músculos geram força, tendões geram velocidade, sugerindo que a elasticidade dos tendões seria a principal responsável pela rapidez dos movimentos, enquanto o músculo teria papel apenas secundário.
Do ponto de vista científico, o papel elástico dos tendões é, de fato, central para o desempenho em ações como saltos, corridas e mudanças de direção, conforme já descrito por Comey, 2000, e aprofundado em revisões recentes sobre o ciclo alongamento-encurtamento em humanos, Seibel et al., 2021. Contudo, a redução da velocidade é uma propriedade exclusiva dos tendões e ignora o acúmulo de evidências que demonstram o papel decisivos da força muscular, do controle neural, da coordenação segmentar e da técnica específica do gesto esportivo. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser formulado da seguinte maneira: em que medida a velocidade e a potência em esportes de combate podem ser explicadas prioritariamente pela função tendínea, e em que medida dependem da integração com variáveis musculares, neurais e coordenativas. Como objetivo geral, busca-se analisar criticamente as interpretações simplificadas sobre o papel dos tendões na velocidade atlética, confrontando-as com achados clássicos e contemporâneos da fisiologia muscular, da biomecânica e da ciência do treinamento. Entre os objetivos específicos, destacam-se: descrever os fundamentos fisiológicos da produção de força e velocidade muscular, discutir o comportamento viscoelástico e a rigidez ótima dos tendões, examinar o ciclo alongamento-encurtamento em sua dimensão muscular, tendínea e neural, avaliar os efeitos do treinamento de força, potência e pliometria sobre essas estruturas, e propor implicações práticas para o treinamento de atletas de combate. A justificativa deste estudo assenta-se tanto na necessidade de qualificar o debate público sobre desempenho esportivo quanto na relevância prática de uma prescrição de treinamento baseada em evidências. Em ambientes formativos, frases simplistas podem orientar decisões equivocadas, como evitar o treinamento de força por medo de ficar lento, ou supervalorizar apenas exercícios de caráter elástico sem a base de força correspondente. A literatura atual demonstra que a força máxima é um dos melhores preditores de desempenho em potência e velocidade, Suchomel, Ninfius, Stone, 2016, e que adaptações tendíneas dependem, em grande parte, dos níveis de tensão gerados pelos músculos, Rives, Narici, Maganares, 2003. Em síntese, a relevância acadêmica e científica deste artigo reside na integração crítica entre teses clássicas e achados recentes em torno do ciclo alongamento-encurtamento, da função tendínea e do controle neural, com foco específico na realidade dos esportes de combate. Ao articular fisiologia, biomecânica e ciência do treinamento, busca-se oferecer substrato teóricos robusto para treinadores, fisioterapeutas, preparadores físicos e pesquisadores na construção de programas de treinamento que maximizem velocidade e potência sem comprometer a integridade estrutural do sistema músculo-tendíneo. Desenvolvimento. Fundamentos fisiológicos da contração muscular e da produção de velocidade. A produção de força pelo músculo esquelético decorre da interação cíclica entre os filamentos de actina e miosina nos sarcômeros, processo dependente de cálcio, trifosfato de adenosina e comando neural. Hill, em trabalho clássico, demonstrou a relação inversa entre carga e velocidade de encurtamento, conhecida como curva força-velocidade, Hill, 1938. Em cargas muito elevadas, a velocidade de encurtamento tende a ser baixa, enquanto em cargas moderadas e baixas, a velocidade de encurtamento aumenta, mas à custa de menor força absoluta. Esse princípio continua válido para compreender por que o treinamento de força máxima, embora envolva movimentos relativamente lentos, pode gerar adaptações que, mais tarde, se traduzem em maior taxa de desenvolvimento de força em ações rápidas. Adicionalmente, diferentes modos de contração concentram demandas específicas. Em ações concêntricas, o músculo encurta enquanto produz força. Em ações excêntricas, o músculo alonga sob tensão, frequentemente suportando cargas superiores às que seriam possíveis de forma concêntrica. Já na contração isométrica, a produção de força sem alteração do comprimento muscular global. Estudos demonstram que ações excêntricas podem gerar níveis mais elevados de tensão e respostas neurais específicas, modulando também o comportamento dos tendões, Ishikawa, Comey, 2008. A taxa de desenvolvimento de força, definida como a inclinação inicial da curva força-tempo, está associada à capacidade de recrutar rapidamente unidades motoras de alto limiar e de aumentar a frequência de disparo dos motoneurônios. Em esportes de combate, essa taxa é decisiva para que o atleta consiga atingir picos de força durante um soco ou chute antes que o contato com o alvo se encerre. Evidências apontam que tanto o treinamento de força máxima quanto métodos específicos de potência, como levantamentos olímpicos e saltos resistidos, podem aumentar essa taxa de desenvolvimento de força, Suchomel, Ninfius, Stone, 2016, desmontando a ideia de que treinos de força seriam necessariamente antagônicos à velocidade. Função biomecânica dos tendões e o conceito de rigidez ótima. Os tendões são estruturas compostas predominantemente por colágeno, organizadas de forma a conferir elevada resistência à tração e comportamento viscoelástico.
Sua função não se limita a conectar músculos aos ossos, mas inclui a transmissão eficiente de força, o armazenamento temporário de energia elástica e a modulação da potência nas articulações. Ao serem alongados durante uma fase excêntrica, tendões como o de Aquiles podem acumular energia potencial elástica, que será liberada durante a subsequente fase concêntrica, contribuindo para maior trabalho mecânico e menor custo metabólico. Ishikawa, Komi, 2008. Contudo, a discussão sobre elasticidade não pode ser interpretada como sinônimo de complacência máxima. O conceito central é o de rigidez tendínea funcional. Quando a rigidez é excessivamente alta, o tendão se alonga pouco, reduzindo a capacidade de armazenamento de energia elástica e aumentando potencialmente a sobrecarga muscular. Por outro lado, se o tendão for demasiadamente complacente, parte da energia gerada pelos músculos dissipa-se em deformação, atrasando a transmissão de força para as alavancas ósseas. Estudos sobre a relação entre desempenho em saltos e propriedades tendíneas indicam que atletas de elite apresentam rigidez específica para sua modalidade, e não o máximo de elasticidade possível. Wilson, Wood, Elliott, 1991, Groeber, Staphylidis, Baca, 2021. Treinamentos de alta intensidade têm demonstrado alterar essas propriedades. Rives, Narici e Maganares, 2003, observaram que programas de força resistida aumentaram tanto a área de secção transversal quanto a rigidez dos tendões patelar e de Aquiles. Esse aumento de rigidez foi associado a maior eficiência na transmissão da força muscular, sem prejuízo da capacidade de armazenamento elástico. Assim, quando conteúdos de divulgação enfatizam que treinar força deixa o tendão duro e o atleta lento, desconsideram que a rigidez funcional adequada é condição para expressar altas potências em tempos curtos, desde que acompanhada por coordenação e técnica. Ciclo alongamento-encurtamento e sua base muscular, tendínea e neural. O ciclo alongamento-encurtamento, frequentemente nomeado em inglês como Stretch Shortening Cycle, isto é, ciclo em que um alongamento ativo é imediatamente seguido de um encurtamento ativo, constitui um dos fenômenos centrais para compreender movimentos explosivos. Em termos operacionais, trata-se de uma sequência em que uma ação excêntrica, como a flexão rápida de joelhos em um contramovimento, é imediatamente seguida por uma ação concêntrica, como a extensão para o salto vertical, o que resulta em maior altura de salto e potência em comparação com uma ação puramente concêntrica sem prévio alongamento. Komi, 2000. Esse ganho de desempenho decorre de múltiplos mecanismos. Em primeiro lugar, há o armazenamento e a liberação de energia elástica nos tendões e aponeuroses. Em segundo, ocorre a facilitação reflexa por meio do reflexo de estiramento, no qual fusos musculares detectam o alongamento rápido e enviam sinais que aumentam a ativação das unidades motoras na fase subsequente. Em terceiro lugar, destaca-se a pré-ativação muscular, pela qual o sistema nervoso central ajusta tônus e recrutamento de unidades motoras antes do contato com o solo ou com o adversário, otimizando a resposta subsequente. Seibel et al., 2021. Pesquisas recentes têm refinado a compreensão do ciclo alongamento-encurtamento, mostrando que não apenas o tendão, mas também estruturas intrassarcoméricas, como a proteína titina, contribuem para a força e o trabalho adicionais observados após alongamentos ativos. Groeber, Staphylidis, Baca, 2021. Esses achados indicam que a história mecânica do músculo, isto é, a sequência de alongamentos e encurtamentos prévios, influencia o nível de força que poderá ser produzido em determinado comprimento. Assim, a afirmação de que apenas o tendão gera velocidade ignora o papel de componentes contráteis e estruturais do próprio músculo. Integração entre força, potência e velocidade, desmontando a falsa dicotomia. A crença de que o desenvolvimento de força máxima tornaria atletas mais lentos está enraizada em experiências empíricas descontextualizadas e em analogias inadequadas. Revisões sistemáticas sobre o papel da força no desempenho atlético apontam que níveis mais altos de força máxima tendem a associar-se positivamente a indicadores de potência, sprint e mudança de direção em esportes coletivos e individuais. Suchomel, Ninfius, Stone, 2016. Isso ocorre porque, em um dado intervalo de tempo, a capacidade de produzir força mais elevada amplia o potencial de gerar impulso mecânico, desde que as demais variáveis, como técnica e coordenação, sejam treinadas de forma concomitante. Em esportes de combate, socos e chutes envolvem cadeias cinéticas que iniciam nos segmentos proximais, como quadris e tronco, e se propagam para segmentos distais, como braços, antebraços, pernas e pés. A habilidade do atleta reside em sincronizar o aporte de força desses segmentos de modo que o pico de velocidade ocorra próximo ao impacto. Para que essa transferência seja eficiente, é necessário que os músculos proximais e distais tenham capacidade de suportar altas taxas de desenvolvimento de força.
Treinamentos de força máxima, potência e exercícios específicos com implementos podem contribuir para esse objetivo, desde que haja planejamento adequado de cargas, volumes e períodos de transição. Wilson et al., 2012. Além disso, a interação entre treino de força e capacidades aeróbias, muitas vezes tratada como incompatível, depende essencialmente do modo de organização do programa. A chamada interferência entre ganhos de força e resistência é minimizada quando a distribuição dos estímulos e a ordem das sessões são cuidadosamente planejadas. Wilson et al., 2012. Assim, mitos que oponham força a velocidade ou força a resistência não se sustentam diante da literatura quando se considera periodização adequada. Coordenação neuromuscular, técnica e economia de movimento. Mesmo com níveis elevados de força muscular e propriedades tendíneas favoráveis, a velocidade efetiva em golpes de combate depende da coordenação neuromuscular. Em termos práticos, o sistema nervoso precisa selecionar quais músculos ativar, em que sequência, com qual intensidade e por quanto tempo, integrando informações proprioceptivas e visuais. Estudos em biomecânica demonstram que movimentos esportivos de alta velocidade se beneficiam de um padrão proximal distal, em que segmentos mais próximos ao centro de massa iniciam o movimento e segmentos distais recebem o encadeamento dessa energia na fase final. Bobert, 2001. No contexto dos esportes de combate, isso significa que o giro do quadril, a rotação do tronco e a extensão do ombro devem anteceder a extensão do cotovelo e a pronação do antebraço em um soco reto, por exemplo. Erros nessa sequência, seja por ativação tardia, seja por coativação excessiva de músculos antagonistas, resultam em perda de velocidade na extremidade. Treinos técnicos, exercícios de coordenação intramuscular, práticas de velocidade com baixa resistência externa e uso criterioso de feedback visual e sinestésico são fundamentais para refinar esse padrão. Ben et al., 2021. Do ponto de vista tendíneo, a coordenação neural também influencia a forma como a energia elástica é utilizada. Em saltos ou deslocamentos, a pré-ativação ajusta o tônus dos músculos antes do contato com o solo, determinando quanto o tendão será alongado e quanto dessa energia será devolvida na fase subsequente. Monti et al., 2020. Em golpes de combate, algo análogo ocorre quando o atleta antecipa a posição articular antes do impacto, preparando o sistema músculo-tendíneo para armazenar e liberar energia em sequências muito rápidas. Sem esse ajuste neural fino, a simples presença de um tendão elástico não se traduz, necessariamente, em maior velocidade de movimento. Treinamento de força, pliometria e adaptações músculo-tendíneas em esportes de combate. A literatura contemporânea sobre treinamento baseia-se na combinação inteligente de métodos para desenvolver força máxima, potência e controle neuromuscular. Em relação aos tendões, programas de força resistida com cargas moderadas a altas promovem aumento de rigidez e de resistência à tração, enquanto exercícios pliométricos, métodos que exploram saltos e ações rápidas de ciclo alongamento e encurtamento, tendem a refinar o uso da energia elástica e a coordenação do contato com o solo. Comey, 2000, Monti et al., 2020. Ruffier e colaboradores, 2020, demonstraram que, em jogadoras de voleibol não profissionais, o treinamento baseado em saltos com ciclo alongamento e encurtamento relativamente mais lento, como contramovimentos, foi mais efetivo para melhorar o desempenho do que treinos dominados por saltos com contatos extremamente rápidos, como quedas de profundidade. Isso sugere que a especificidade da tarefa e o nível de experiência modulam quais características do ciclo alongamento e encurtamento devem ser priorizadas. Em esportes de combate, a combinação de deslocamentos, saltos, esquivas e ataques exige tanto ciclos mais rápidos quanto mais lentos, o que reforça a necessidade de variabilidade planejada nos estímulos pliométricos. Além disso, treinos de flexibilidade podem modificar a rigidez da componente elástica em série, influenciando a utilização da energia elástica em movimentos de alta velocidade. Estudo clássico com praticantes de levantamento de potência mostrou que a redução da rigidez máxima após período de treino de flexibilidade foi acompanhada por melhora significativa no desempenho de exercícios com componente elástico acentuado, evidenciando que, em alguns contextos, menor rigidez da série elástica pode favorecer o desempenho, desde que não comprometa a estabilidade articular. Wilson, Elliott, Wood, 1991. O desafio, portanto, não é simplesmente aumentar ou diminuir a rigidez, mas encontrar uma faixa ótima que maximize a relação entre segurança e desempenho para cada modalidade e indivíduo. Aplicações específicas para esportes de combate. Ao se traduzir esse conjunto de evidências para a realidade dos esportes de combate, torna-se possível delinear alguns princípios gerais.
Em primeiro lugar, a base de força máxima deve ser construída de forma progressiva, com exercícios multiarticulares que envolvam quadris, joelhos, tronco e cintura escapular, pois esses segmentos sustentam a cadeia cinética dos golpes. Em segundo lugar, conteúdos de potência e de ciclo alongamento e encurtamento, como saltos, arremessos de medicine ball e deslocamentos rápidos, devem ser introduzidos de forma planejada, respeitando o nível técnico do atleta e a integridade de articulações e tendões. Em terceiro lugar, sessões específicas de técnica, com ênfase na coordenação proximal distal e na economia de movimento, são indispensáveis para que as adaptações de força e rigidez se convertam efetivamente em maior velocidade dos golpes. Importante salientar que essas orientações não configuram um receituário único, mas um conjunto de diretrizes ancoradas em evidências. A individualização, princípio central da ciência do treinamento, requer considerar histórico de lesões, idade biológica, experiência prévia, calendário competitivo e condições psicossociais. Assim, treinadores e preparadores físicos podem evitar tanto o erro de excluir completamente o treinamento de força por medo de perda de velocidade, quanto o erro oposto de enfatizar apenas força máxima sem conteúdos específicos de potência, pliometria e técnica. Conclusão. A análise crítica das representações simplificadas sobre o papel dos tendões na velocidade atlética, especialmente em esportes de combate, indica que há um núcleo de verdade nas afirmações que destacam a importância da função elástica dessas estruturas. De fato, a capacidade de armazenar e devolver energia em ciclos rápidos de alongamento e encurtamento contribui para a produção de potência e para a economia de movimento, aspectos amplamente documentados em estudos experimentais com humanos e modelos animais. Todavia, a formulação de que músculos geram força, tendões geram velocidade, não resiste ao escrutínio científico quando tomada ao pé da letra. As evidências revisadas demonstram que a velocidade em esportes de combate é um fenômeno emergente da interação entre força muscular, taxa de desenvolvimento de força, rigidez tendínea funcional, propriedades viscoelásticas da unidade músculo-tendínea, pré-ativação e reflexos de estiramento, coordenação intermuscular e técnica específica. Músculos não apenas geram força, mas modulam a velocidade de encurtamento em função de suas propriedades contráteis, de seu histórico de alongamentos e encurtamentos, e das exigências impostas pela tarefa. Tendões, por sua vez, não produzem força ativa, mas armazenam e devolvem energia em magnitudes que dependem diretamente das tensões fornecidas pelos músculos. O sistema nervoso central organiza essa interação, ajustando padrões motores para explorar, de forma eficiente, os recursos musculares e tendíneos disponíveis. Do ponto de vista aplicado, a principal implicação é que o treinamento de força não deve ser encarado como antagonista da velocidade, mas como pré-requisito para expressá-la em alto nível. Quando integrado a métodos específicos de potência, a exercícios de ciclo alongamento-encurtamento e a um trabalho sistemático de técnica, o desenvolvimento de força contribui para golpes mais rápidos, potentes e repetíveis, sem comprometer a capacidade de reação e a mobilidade. A dicotomia, força versus velocidade, revela-se, assim, um falso dilema, substituível por uma visão integrada que reconhece a necessidade de diferentes qualidades físicas e neuromusculares para o desempenho ótimo em esportes de combate. Por fim, o estudo reforça a importância de se aproximar a prática do treinamento esportivo das evidências científicas mais recentes. Palestras, cursos e programas de capacitação que articulem fisiologia, biomecânica e ciência do treinamento tendem a produzir profissionais mais críticos, capazes de avaliar conceitos que circulam em redes sociais, distinguir mitos de fatos e elaborar planejamentos que protejam a saúde dos atletas ao mesmo tempo em que maximizam sua performance. Investir nesse tipo de formação representa, portanto, um ganho não apenas técnico, mas também ético e social, ao favorecer práticas de treinamento mais seguras, eficientes e sustentáveis ao longo da carreira esportiva. Referências: Arentes, F. et al. Chronic Effects of Static Stretching Exercises on Muscle Strength and Power in Health Individuals Across the Lifespan, a Systematic Review with Multi-Level Meta-Analysis. Sports Medicine, Auckland, V. 53, número 3, p. 723 a 745, 2023. Bem, D. G. et al. Acute Hemodynamic Responses to 3 Types of Hamstring Stretching in Senior Athletes. Journal of Sports Science and Medicine, Bursa, V. 20, número 4, p. 690 a 698, 2021. Bobert, M. F. Dependency of Human Squat Jump Performance on the Series Elastic Compliance. Journal of Experimental Biology, Cambridge, V. 204, p. 533 a 542, 2001. Cavanha, G. A. Saibene, F. P. Margaria, R.
Mechanical Work in Running. Journal of Applied Physiology, Bethesda, v. 19, número 2, p. 249 a 256, 1964. Kavanagh, P. R. Comey, P. V. Electromechanical Delay in Human Skeletal Muscle Under Concentric and Eccentric Contractions. European Journal of Applied Physiology, Berlim, v. 42, número 3, p. 159 a 163, 1979. Groeber, M. Staphylidis, S. Baca, A. The Effect of Stretch Shortening Magnitude and Muscle Tendon Unit Length on Performance Enhancement in a Stretch Shortening Cycle. Scientific Reports, London, v. 11, article 14605, 2021. Hamami, M. et al. Effects of Upper and Lower Limb Plyometric Training Program on Components of Physical Performance in Young Female Handball Players. Frontiers in Physiology, Lausanne, v. 11, article 1028, 2020. Hill, A. V. The Rate of Shortening and the Dynamic Constants of Muscle. Proceedings of the Royal Society B, London, v. 126, p. 136 a 195, 1938. Ishikawa, M. Comey, P. V. Muscle Tendon Interaction and Elastic Energy Usage in Human Walking. Journal of Applied Physiology, Bethesda, v. 99, número 2, p. 603 a 608, 2005. Comey, P. V. Stretch Shortening Cycle, a Powerful Model to Study Normal and Fatigued Muscle. Journal of Biomechanics, Oxford, v. 33, número 10, p. 1197 a 1206, 2000. Monte, E. et al. The Time Course of Changes in Muscle Mass, Architecture and Power During 6 Weeks of Plyometric Training. Frontiers in Physiology, Lausanne, v. 11, article 946, 2020. Rives, N. D. Narici, M. V. Maganares, C. N. Strength Training Alters the Viscoelastic Properties of Tendons. Journal of Applied Physiology, Bethesda, v. 95, número 1, p. 237 a 243, 2003. Ruffier, J. Miller, A. Taube, W. Counter Movement Jump Training is more effective than Drop Jump Training in Enhancing Jump Height in Non-Professional Female Volleyball Players. Frontiers in Physiology, Lausanne, v. 11, article 231, 2020. Seibel, W. et al. Editorial, The Stretch Shortening Cycle of Active Muscle and Muscle Tendon Complex, What, Why and How It Increases Muscle Performance. Frontiers in Physiology, Lausanne, v. 12, article 693.141, 2021. Suchomel, T. J. Ninfius, S. Stone, M. H. The Importance of Muscular Strength in Athletic Performance. Sports Medicine, Auckland, v. 46, número 10, p. 1419 a 1449, 2016. Wilson, G. J. Wood, G. A. Elliott, B. C. Optimal Stiffness of Series Elastic Component in a Stretch Shorten Cycle Activity. Journal of Applied Physiology, Bethesda, v. 70, número 2, p. 825 a 833, 1991. Wilson, G. J. Elliott, B. C. Wood, G. A. The Effect on Performance of Imposing a Delay During a Stretch Shorten Cycle Movement. Medicine and Science in Sports and Exercise, Madison, v. 23, número 3, p. 364 a 370, 1991. Wilson, J. M. et al. Concurrent Training, a Meta-Analysis Examining Interference of Aerobic and Resistance Exercises. Journal of Strength and Conditioning Research, Filadélfia, v. 26, número 8, p. 2293-2307, 2012. Ben, D. G. Alizadeh, S. Danesh Jou, A. Conra, A. Potential Effects of Dynamic Stretching on Injury Incidence of Athletes, a Narrative Review of Risk Factors. Sports Medicine, Auckland, v. 53, número 7, p. 1359 a 1373, 2023. Conra, A. Nakamura, M. Ben, D. G. The Effects of Foam Rolling Training on Performance Parameters, a Systematic Review and Meta-Analysis including Controlled and Randomized Controlled Trials. International Journal of Environmental Research and Public Health, Basel, v.
19, número 18, article 11.638, 2022. Kozitsky, A. et al. Medial gastrocnemius muscle architecture is altered after exhaustive stretch shortening cycle exercise. Frontiers in Physiology, Lausanne, v. 10, article 1504, 2019. A. Ellis, J. Van Vanceel, B. Do stretch shortening cycles really occur in the medial gastrocnemius. A detailed bilateral analysis of the muscle tendon interaction during jumping. Frontiers in Physiology, Lausanne, v. 10, article 1504, 2019. Held, S. Donati, L. Tenente percent higher role in power outputs after flexion extension cycle compared to an isolated concentric contraction in sub-elite rowers. Frontiers in Physiology, Lausanne, v. 11, article 521, 2020. Uering, S. C. et al. Transmission Mode Ultrasound for Monitoring the Instantaneous Elastic Modulus of the Achilles Tendon during Unilateral Submaximal Vertical Hopping. Frontiers in Physiology, Lausanne, v. 11, article 567.641, 2020. Jouma, v. Herzog, W. Energy Cost of Force Production After a Stretch Shortening Cycle in Skinned Muscle Fibers, das Muscle Efficiency Increase. Frontiers in Physiology, Lausanne, v. 11, article 567.538, 2020. Tomauka, A. et al. Power Amplification Increases with Contraction Velocity During Stretch Shortening Cycles of Skinned Muscle Fibers. Frontiers in Physiology, Lausanne, v. 12, article 644.981, 2021. Hassel, A. L. Nishikawa, K. C. Non-crossbreed viscoelastic elements contribute to muscle force and work during stretch shortening cycles, evidence from whole muscles and permeabilized fibers. Frontiers in Physiology, Lausanne, v. 12, article 648.019, 2021. Groeber, M. Staphylidis, S. Baca, A. History Dependent Properties of Muscle Contribute to Increased Performance During Stretch Shortening Cycles. Physiological Reports, Hoboken, v. 3, número 12, p. E12479, 2015. Suchomel, T. J. et al. Training Principles for Power, Translating Theory into Practice. Strength and Conditioning Journal, Philadelphia, v. 40, número 2, p. 26 a 38, 2018. Fletcher, J. R. McIntosh, B. R. Running Economy from a Muscle Energetics Perspective. Frontiers in Physiology, Lausanne, v. 8, article 433, 2017. Narici, M. V. Maganares, C. N. Plasticity of the Muscle Tendon Complex with Dissuse and Aging. Exercise and Sport Sciences Reviews, Philadelphia, v. 35, número 3, p. 126 a 134, 2007. Kiaer, M. Role of Extracellular Matrix in Adaptation of Tendon and Skeletal Muscle to Mechanical Loading. Physiological Reviews, Bethesda, v. 84, número 2, p. 649 a 698, 2004. Paavolainen, L. et al. Explosive Strength Training Improves 5 km Running Team by Improving Running Economy and Muscle Power. Journal of Applied Physiology, Bethesda, v. 86, número 5, p. 1527 a 1533, 1999. Shepard, J. M. Young, W. B. Using Additional Load to Increase Upper Body Power in the Shot Put. Journal of Strength and Conditioning Research, Philadelphia, v. 24, número 12, p. 3484-3488, 2010. Baker, D. Newton, R. U. Discriminative Analysis of Various Upper Body Tests in Professional Rugby League Players. International Journal of Sports Physiology and Performance, Champaign, v. 1, número 4, p. 347 a 360, 2006. Zatsiorsky, V. M. Kramer, W. J. Ciência e Prática do Treinamento de Força. 2. Ed. São Paulo, Forte, 2008. Bompa, T. O. Busicelli, C. Periodização do Treinamento Esportivo, Teoria e Metodologia. 6. Ed. São Paulo, Forte, 2019. Enoca, R. M. Neuromechanics of Human Movement. 5. Ed. Champaign, Human Kinetics, 2015. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.